Olá, amigos aí de casa, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e no dia de hoje contamos com a presença do Dr. Leandro Gritti, professor do curso de Medicina, que nos dá a honra de contar com a sua presença no programa, no espaço do nosso programa de hoje, para falar, obviamente, sobre a pandemia do coronavírus. Nós dois, doutor, estamos de máscara justamente para mostrar que, embora a gente tenha um certo distanciamento permitido e aclamado por aí, mas nós fazemos questão, por sugestão do doutor, para que a gente use máscara, para que a gente sirva também de exemplo de que mesmo em casa, na rua, em qualquer outra situação, continuemos usando máscara, porque essa é uma grande alternativa e uma grande saída para enfrentarmos essa pandemia. Doutor, bem-vindo novamente ao nosso programa e obrigado por ter atendido essa nossa solicitação. Eu sei que o seu tempo é diminuto, então, por favor, doutor, qual é a situação atual? Podemos nos tranquilizar ou nos preparar para melhores dias? Bom, Ademar, é um prazer, então, estar de novo aqui, no programa da Expressão Universitária, podendo conversar novamente, assim, de um assunto extremamente importante e como dissesse, a máscara com um caráter pedagógico, mesmo respeitando a distância regulamentar, enfim, mesmo nós estando distanciados, reforçar a importância desse instrumento. Bom, precisamos nos preocupar? Sim, sim. A situação vivida hoje no país, ela é pior do que a situação vivida no passado. Nós temos hoje no país, efetivamente, a superlotação dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. Tá? Nós temos já filas de espera nas UTIs, nas diversas capitais. Nós temos cidades do interior, como a nossa, que também estão na sua capacidade máxima, internando os casos estritamente necessários. Então, sim, nós estamos num período muito pior do que o ano passado. Tá? É uma situação muito preocupante e tem várias potenciais explicações para esse segundo ano pior. Ok. Então, acho que é isso que o senhor gostaria de salientar. Então, por que nós chegamos nesse patamar tão preocupante? Bom, existem, obviamente, algumas potenciais explicações, tá? E, infelizmente, o que as pessoas mais gostam de colocar é a culpa na variante, né? Bom, o coronavírus é um vírus, né? Como o próprio nome diz, é um vírus RNA, tá? Que é o tipo de material genético que compõe esse vírus. E ele é um vírus, por assim dizer, instável, ou seja, ele vai circulando, vai se multiplicando, vai passando de pessoa a pessoa, e a cada passagem entre as pessoas e a circulação dele na comunidade, aumenta o risco de sofrer mudanças, as mutações. Existem várias pequenas mutações do coronavírus, mas existem três, por enquanto, mais importantes, né? A variante britânica, a variante africana, se não me engano, e a brasileira. Tá? E a variante brasileira que chamam também de P1. Até tá? Isso conquistamos. Isso aí. Então, o que acontece? Por que isso acontece? É um fenômeno natural da multiplicação do vírus. Tá? O vírus ele se multiplica e ele vai sofrendo mudanças, é o seu curso natural. Nessas mudanças de curso natural, ele pode ser bonzinho conosco, eventualmente, e sofrer uma mudança que o torne menos agressivo, por exemplo. Pode. Mas pode também sofrer uma mudança que o torne bem mais agressivo, tanto do ponto de vista de infectividade, ou seja, contaminar mais facilmente, quanto do ponto de vista de gravidade, ou seja, as pessoas infectadas e doentes serem mais graves. Bom, nós vivemos então, nesse segundo ano, um período de aumento grande do número de casos
e da superlotação dos hospitais, e a impressão que nós temos, né, atendendo, é que esses casos estão mais graves e está atingindo uma população mais jovem. Tá? Essa é a impressão de quem atende no dia a dia. Claro que depois, né, com os números globais, se terá condições melhores de dizer se isso é uma impressão ou se isso é realmente um fato. Mas, assim, é fato que os hospitais, os serviços de saúde estão lotados, esses números estão presentes agora. Bom, e aí nós culpamos a variante. É a variante, é a variante, é a variante. Sim, parece que esta variante tem uma carga viral maior. Então, coletando os exames das vias aéreas superiores, o número de partículas virais é bem maior. Então, a carga viral é maior em relação ao coronavírus do ano passado, digamos assim. Então, tendo uma carga viral maior, tem uma maior facilidade de transmissão. Então, ele é potencialmente mais transmissível. Mas nós esquecemos que a impressão é que as pessoas perderam o medo e se relaxou muito nas medidas protetivas. Tá? Se relaxou muito no distanciamento social, nas aglomerações, no uso de máscara, nas medidas de higiene e distanciamento. Tá? Então, nós não podemos colocar a culpa unicamente na variante. Tá? Eu vou me dar a liberdade de fazer uma piada, que eu brinco um pouquinho, apesar do momento, é que o vírus não vai pelo cabo da net e nem pela mensagem de WhatsApp. Tá? Ele é transmitido de pessoa a pessoa. É necessário um contato próximo. Se você mantiver as pessoas com distância suficiente em ambiente adequadamente ventilado, usando máscara, o risco é muito baixo. Então, nós estamos falhando. Independente da capacidade de infecção dessa nova variante, se nós tivermos distanciamento adequado e medidas protetivas de barreira, que no caso é a máscara, nós não teríamos esse caos. Tá? Essa infectividade não seria aparente nos nossos hospitais. Um outro argumento comum é o seguinte: mas não adianta, todo mundo que vem para o hospital se contaminou em casa. Sim. Por que as pessoas se contaminam mais facilmente em casa, no mesmo grupo familiar? A explicação ela é relativamente clara. Tá? Nós estamos aqui numa situação de trabalho, né? Nós estamos aqui com 2 metros de distância ou mais e nós estamos de máscara. Qual é a chance de eu passar por Ademar ou Ademar passar para mim nessa situação? Muito baixa. Muito baixa. Em casa, nós guardamos 2 metros de distância entre as pessoas, nós ficamos de máscara, nós lavamos as mãos com regularidade, nós deixamos o ambiente ventilado. Então é lógico que em casa a transmissibilidade é maior porque o contato é mais próximo e você não utiliza barreiras de proteção. Quando você está com os seus filhos e com a esposa em casa, por exemplo, ou alguém do seu núcleo familiar, você está sem máscara, você senta, obviamente, numa mesa de 2, 3 metros quadrados, né? Você compartilha o chimarrão, obviamente, por estar dentro do mesmo núcleo familiar. Então, quando alguém que adquiriu o vírus na comunidade volta para dentro de casa, é natural que infecte um maior número de familiares, por causa da proximidade. O que mudou do trabalho, nós dois aqui, lá para minha casa? O distanciamento e as barreiras de proteção. Parece que em casa não existe contaminação. Exatamente. Então, é natural. Se nós formos conversar com nossas mães, com nossas avós, sarampo, varicela, cachumba, rubéola, enfim. Gripe. Quando pegava uma criança, pegava todo mundo em casa, por causa do contato, né? Por causa do contato. Em casa, a exposição à carga viral é maior justamente por isso. Vocês dividem durante muitas horas do dia o mesmo ambiente. Então, a exposição é maior. Por isso que dentro do núcleo familiar, quando um pega, é comum que várias outras pessoas peguem, pela maior exposição. Então, assim, se nós mantivermos um distanciamento adequado, as medidas de higiene adequadas e o uso da máscara adequado,
Claro que a variante atrapalha, sim, mas ela não consegue percorrer 3 metros de distância e ultrapassar uma máscara. Tá? Então, se você conseguir se organizar desta forma, o impacto da mutação da variante, ela é pequena. Nós mudamos, infelizmente, muito o nosso comportamento, relaxamos muito as medidas protetivas, tá? Sei se nos acostumamos com o caos, ou nos cansamos do caos, mas o fato é que é um comportamento, não vou usar o termo suicida porque fica pesado, né? Mas é um comportamento de risco. É um comportamento de risco. Tá? Doutor, uma outra dúvida que nos surge é assim, ó, e eu acho que tem a ver com aquilo que o senhor acabou de falar. Outros países, a própria China, onde surgiu o vírus, está controlando. E nós não. Isso revela o quê? Comportamento humano. Comportamento. Parece que nós, brasileiros, temos, digamos, o corpo fechado. Sim. Comportamento, organização, disciplina, se dar conta... outras decisões de líderes e tudo mais que não convém aqui polemizar. Mas numa situação de pandemia nós precisamos ter ações organizadas e encadeadas. Senão nós perdemos o controle da doença. Então, o que acontece nesses outros países é uma organização melhor e um engajamento maior da população, porque quem os representa estimula isso. Então, a China conseguiu o controle porque eles bloquearam, são mais disciplinados, enfim, outros motivos, mas esse controle é feito com o distanciamento. É claro que não existe um isolamento total, né? Existem funções que precisam ser exercidas, então não estamos dizendo aqui que isola todo mundo, interrompe todo o ciclo de transmissão da doença. Não, porque obviamente nós precisamos sair de casa para buscar alimento, nós precisamos sair de casa para se tratar. Existem algumas situações que são impossíveis de serem interrompidas, obviamente. Mas você consegue reduzir drasticamente a circulação viral e com outras estratégias, como a vacinação, bloquear a circulação do vírus. Doutor, já que o senhor tocou em vacina, então vamos entrar nesse assunto. O nosso índice de vacinação, seja em Erechim, na região, no estado, país, ainda é muito baixo. Acredito que por razões óbvias, nós demoramos muito também, embora o mundo caminhou rápido nesse sentido, buscou soluções, mas nós demoramos um pouquinho para chegar lá. Tanto que está um caos também na busca das ditas vacinas. Já tem empresas particulares tentando buscar soluções domésticas para isso. Então isso demonstra realmente quanto nós estamos atrasados. Não parece ser tão atrasado, já que estamos numa pandemia de apenas 1 ano. Mas nós poderíamos estar melhores assim? Não há a menor dúvida, Ademar. Essa pandemia aflorou um monte uma série de situações ruins, né, do comportamento humano, né, demonstrando, vamos dizer assim, um egoísmo, né, mas também mostrou que a ciência tão vilipendiada, apesar das suas deficiências, é a principal forma que nós temos para sair de uma situação como essa. E andou rápido. Andou rápido. Nunca houve uma colaboração internacional entre os cientistas como houve dessa vez. O próprio genoma viral, enfim, já foi mapeado em 48 horas no nosso país, por cientistas brasileiros. E uma troca muito grande de informações entre a comunidade científica internacional. Isso fez com que uma vacina surgisse em tempo recorde. Eu digo modo de dizer, são várias vacinas, né? Em tempo recorde. Nunca se conseguiria
se não fosse toda essa colaboração, esse desenvolvimento científico e esse trabalho conjunto, tá, da ciência internacional, não estaríamos num patamar de termos hoje a opção de em torno de 5 vacinas. Tá? Então isso foi fantástico. O que é difícil o que é chato a gente reconhecer, que nós temos no país, por exemplo, 2 vacinas sendo fabricadas no país. Tá? Nós temos a Fiocruz e nós temos o Butantan, com capacidade tecnológica para fabricar as vacinas, e por motivos alheios à capacidade da ciência, nós temos um ínfimo de 4% da população vacinada e sem perspectiva de atingir índices adequados até o final do ano. Tá? Então, isso é catastrófico, na verdade. É catastrófico por quê? Os modos que nós temos de diminuir a circulação do vírus e, portanto, diminuir a ocorrência natural das variantes é o distanciamento e a vacinação em massa. Tá? E volto a dizer, vacinação é estratégia coletiva, não é estratégia individual. Não adianta eu comprar a vacina e me vacinar hoje. Se todo o restante da população não consegue se vacinar, o vírus continua circulando na comunidade, ele aumenta a probabilidade de sofrer mudanças importantes nas suas características, e se essa mudança for muito importante, ele escapa da proteção dada pela minha vacina, por exemplo. Tá? Então é por isso que hoje o Brasil é visto com preocupação no cenário mundial, porque nós somos potenciais fornecedores de variantes mais agressivas, mais infectantes e que potencialmente escapem da defesa, enfim, da proteção fornecida pelas vacinas até então. Tá? Então, vacinação é de suma importância. É estratégia coletiva, não é individual. Nós precisamos vacinar o maior número de pessoas possível e manter o distanciamento, pelo menos até termos, 70% da população vacinada, para que você reduza ou impeça a circulação do vírus na comunidade. Nessa sua perspectiva de, digamos, de 4 a 5% da população sendo vacinada todos os meses, nós vamos demorar ainda um bom período para chegar a esse nível, a esses números, então. Nesta velocidade, nós não vacinamos a população-alvo até o final do ano. E quem sabe lá, já teremos vacinas produzidas no país. Sim. Então, hoje nós temos, né, na verdade, o Butantan e a Fiocruz têm condições. Tá? Falta-lhes o restante da logística que, enfim, questões administrativas e políticas interferiram, na verdade, num bom andamento da produção das vacinas, né? Doutor, eu queria também, antes de encerrarmos o programa, falar de um assunto que muitas pessoas se fazem alguns questionamentos, do tipo, eu peguei, eu posso transmitir, qual é o período que eu posso pegar ou posso transmitir, ou estou, digamos assim, vacinado, entre aspas, sobre isso? Se fala em 3 meses, 4 meses, enfim. Sim. Existem bastante informações, só obviamente não podemos ser categóricos nessas colocações. Bom, período de transmissão, por exemplo. A princípio, esse período de transmissão, depois que eu me fui infectado, tá? Se acredita que nós transmitimos de 2 dias antes dos meus sintomas, tá? Até em torno de 30 dias. Essa é a faixa global, né? Que nós podemos transmitir a doença. Bom, nós separamos isso mais ou menos por gravidade, tá? Por gravidade do quadro. Os quadros muito leves, aquela pessoa que teve os sintomas iniciais, uma febre mais baixa, um mal-estar, mas que com menos de 5 dias aí ela já estava boa, essa pessoa, a princípio, em 10 dias, provavelmente, e por isso que eu digo provavelmente, né, ela não contamine mais. Então ela poderia retornar às suas atividades. Tá? Ela poderia retornar às suas atividades,
porque ela teve uma doença muito leve, um curso clínico muito curto e já está há mais de 3, 4 dias completamente bem. Então, a probabilidade dessa pessoa continuar eliminando o vírus é baixa, não é nula, né, obviamente. Bom, doenças um pouco mais, que se prolongaram um pouco mais, pacientes com quadro moderado, pacientes com quadro grave que precisaram hospitalizar, você usa 14 dias, 20 dias, 30 dias, dependendo da gravidade da doença. Tá? No que isso é baseado? É baseado, então, na recuperação, né, na identificação ainda do material genético do vírus nas vias aéreas das pessoas. Tá? E quando a gente diz assim, reduz a probabilidade, é porque reduz a probabilidade, não que essa probabilidade não exista. Porque se nós coletarmos o material das vias aéreas superiores e vier negativo, se nós realizarmos uma broncoscopia, que é uma endoscopia dos pulmões, e fizermos o que nós chamamos de um lavado, né? Nós colocamos soro e retiramos soro lá de dentro do espaço alveolar, se recupera material genético do vírus. Tá? Então, por isso que essas probabilidades elas vão reduzindo, tá? Mas eu não posso, obviamente, dizer que elas são zero. Mas nós podemos com segurança dizer assim, quadros muito leves, que duram menos de 5 dias, com 10 dias você poderia retornar às suas atividades. Quadros moderados, 14 a 21 dias, e esse o moderado é uma faixa ampla, né? E quadros graves que necessitaram internação hospitalar, até 30 dias de afastamento. Então, mais ou menos esse é o período. Para a maioria da comunidade, 2 semanas. Mas esse equipamento que é fundamental. Sim. Isso é uma outra coisa, assim. Eu já tive o coronavírus, não uso mais máscara? Não. Deve continuar usando. Provavelmente a questão de reinfecção. Vamos abordar esse tema, então. Existe reinfecção? Sim, existe. Ela é frequente? Não, ela não é frequente. Ela é menos frequente do que a primeira infecção. Então, alguém que teve uma infecção pelo coronavírus... Seja leve ou grave ou média... Tem diferença. Tem diferença também. Tem diferença também. Então, vamos começar com teve ou não teve, né? Quem teve infecção por coronavírus tem uma menor chance de se reinfectar num período de até 3 a 6 meses do que a primeira vez. Tá? A primeira vez. Mas pode se reinfectar. Tá? Quando eu me reinfecto, essa doença pode ser leve, moderada ou grave também. Tá? Pode ser leve, moderada ou grave também. É mais fácil reinfectar quem teve uma infecção leve, como primeira vez, do que quem teve uma infecção moderada ou mais grave. Por causa do tratamento que essa pessoa fez? Não. Por características imunes. Né? Durante uma infecção mais grave, a tua resposta imune ela é mais importante e a produção de anticorpos é maior. Então, pacientes que tiveram infecções que chamam assintomáticas ou pouco sintomáticas, têm uma menor média, né? Tem uma menor produção média de anticorpos. Então, pessoas que tiveram um quadro leve têm mais chance de ter uma reinfecção do que pessoas que tiveram um quadro mais sintomático, mais grave. Em função da resposta imune, não pelo tratamento empregado. Doutor, nós temos mais 1 minuto e pouco, mas eu não gostaria de encerrar sem o senhor comentar alguma coisa sobre o nosso sistema imunológico. Há poucos dias vem se divulgando que os hospitais estão divulgando sobre algumas formas de se melhorar o nosso sistema imunológico, tipo vitamina C, vitamina E, tomar sol, etc, etc. Procede esse tipo de informações? O senhor tem conhecimento disso? Sim. Bom, não existe uma pesquisa frente ao coronavírus sobre isso, mas assim, hábitos saudáveis de vida e de alimentação nos deixam com um sistema, com um organismo globalmente mais saudável, tanto do ponto de vista imunológico, quanto do ponto de vista de outras doenças. Tá? Então, assim, dieta adequada, e uma dieta adequada, né, arroz, feijão, carne, ovo, batata, salada, né, frutas, verduras, enfim, uma dieta equilibrada. Tá?
e a atividade física regular tem efeitos benéficos na nossa saúde como um todo. Tá? E um indivíduo, né, uma pessoa com uma saúde global melhor, ela tem melhores condições de enfrentar uma doença aguda, qualquer que seja, tá? Não apenas o coronavírus. Então, uma pessoa com condições melhores de saúde, dadas por uma alimentação adequada, prática regular de atividade física, manter um peso sob controle, nos tornam em melhores condições de enfrentar essa doença. Em relação ao peso, é importante nós dizermos aqui, existem dados que não é preciso ser obeso. O próprio sobrepeso já aumenta o risco de complicações respiratórias do coronavírus. Então, o risco de internar, o risco de precisar oxigênio, o risco de ser admitido numa UTI e o risco de morte. Então, assim, por quê? Porque a obesidade indica já a presença de um distúrbio, é uma doença que tem uma atividade inflamatória basal, né? O indivíduo obeso geralmente ele é sedentário, então ele é um indicativo de um comprometimento global da saúde. Perfeito, doutor. Teríamos mais uma série de outros questionamentos, mas o nosso espaço, embora seja razoável, teríamos que continuar a nossa conversa. Mas teremos outras oportunidades, o programa vai continuar por aqui. E se nós pudermos contar com a sua presença mais adiante, nós certamente faremos outros comentários. Quem sabe lá com ótimas notícias daqui a alguns dias. Doutor Leandro, grato mais uma vez pela sua presença. Acho que foi bem esclarecedora essa nossa conversa no dia de hoje. E a você em casa que sempre nos prestigia, esperamos ter contribuído mais uma vez para fornecermos informações importantes e adequadas a respeito da nossa famigerada pandemia do coronavírus. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer, muito obrigado.